com 20, eu devo jogar com 2. Isso é ética pragmática. Ela tem seu embasamento, tem seu debate, mas nós não estamos pensando aqui entre dois males nesse caso. Se você ficar atento ao texto do Êxodo, segundo livro da Torá, não é que Moisés planeje matar um egípcio. Moisés ataca um egípcio em defesa de um hebreu. E acontece durante essa defesa de Moisés exceder o uso da força. Mas a história de Moisés é uma sucessão de transgressões. O faraó está matando os primogênitos do povo hebreu. O que é que a mãe de Moisés faz? Entrega ao rio e à família do faraó, por consequência, o próprio herdeiro dessa tradição. Moisés traz essa capacidade de passar por cima de regras, que por vezes aparece na Bíblia, quando a gente chama, por exemplo, de levirato, quando se permite que, se minha cunhada morre sem herdeiros, eu posso tomá-la por esposa ou por mulher, fazer um filho e dar o nome do meu irmão a esse filho, coisa que se chamava em direito canônico de levirato. A todo instante a Bíblia coloca as filhas de Ló em gesto incestuoso com o pai, e ainda embebedando o pai, porque não tinha um herdeiro. Noé, o único homem justo sobre a terra, Deus escolhe de todos o único homem justo. Noé termina sua jornada, sua primeira providência depois do pacto, dos novos mandamentos de Noé, do arco-íris, é tomar um porre, né? E ainda com implicações familiares por causa de nudez. Ou seja, o que nós estamos falando aqui não é justificar a violência pela liberdade, mas estamos falando que as personagens que carregam a ideia de Deus, a fé ou a história da salvação não são personagens de romance idealizado, são personagens humanas, profundamente humanas. Ao ser preso, Jesus tem uma reação de Pedro. Pedro pega a espada e corta a orelha do centurião. O mesmo Pedro ousado, impulsivo, que cortou a orelha de um romano, é o mesmo Pedro que, horas depois, vai negar 3 vezes a ter conhecido Jesus. São essas personagens contraditórias, são essas personagens humanas que, do ponto de vista da história da revelação, encontram Deus na história, e não encontram Deus apenas na sarça ardente, mas encontram Deus na história. E essa é uma questão fascinante nessa narrativa. Apesar da figura de Deus na tradição judaico-cristã não ter oposição, já que Deus cria o mundo a partir de sua própria vontade e palavra, enquanto que no Popol Vuh Maia cria-se o homem diversas vezes até acertar, enquanto que na narrativa grega existem diversas punições, enquanto que em todas as outras narrativas, especialmente as mesopotâmicas, existe um enfrentamento na criação, na narrativa judaico-cristã, Deus diz: faça-se a luz, e a luz foi feita. Mas esse Deus onipotente, onisciente e onipresente, apesar de tudo isso, dá esse dom do livre-arbítrio e da liberdade. E isso caracteriza a capacidade, inclusive, de criar contraditório. Michelangelo Merisi de Caravaggio, o grande pintor do barroco italiano, era um homem devasso no sentido estrito da palavra. Encarava tudo sexualmente, na bebida, brigava na rua, matou um homem em duelo e produzia quadros tão comoventes que até hoje, ao ver Judite cortando a cabeça de Holofernes no palácio em Roma, se fica tocado. É provável que a mesma energia transgressora de Caravaggio estivesse presente na sensibilidade do seu pincel. É provável que a mesma capacidade de um Michelangelo, que tinha um gênio de cão, tinha terribilità, que se chama em italiano, fizesse com que ele pudesse planejar uma estátua como Moisés na igreja de São Pedro em Vincoli, no túmulo do Papa Júlio II. Ou seja, é essa energia que se comunica na criação, que se comunica nessa capacidade de sair da moldura, de ser livre, mas não ser livre para passar por cima do outro, não ser livre para humilhar o outro, não ser livre como a nossa tradição de Casagrande e Senzala. Isso não é liberdade, isso aliás é tradição, não é nem inovação. Ser livre é que você seja livre
para ser quem você é, ou seguindo Nietzsche, torna-te quem tu és. E é essa liberdade que nós falamos da transgressão. Torna-te quem tu és. Freud nos adverte que se eu não matar o pai, eu nunca serei adulto. É metafórica, a ideia de Freud. É metafórica. Se eu não matar o pai, eu nunca virarei um homem adulto. Eu nunca sairei da proteção e da sombra paterna. É essa ruptura que caracteriza a transgressão de uma alma imoral, que não edifica o erro como modelo, mas que não edifica a norma como objetivo de vida, já que, como diz a tradição do Novo Testamento, a letra mata e o espírito vivifica. Então, são essas questões para refletir, porque naturalmente as religiões, como instituições de poder, e todas são, toda religião é uma instituição de poder, elas tentaram adaptar tudo isso a um comportamento, a tal ponto que Dostoiévski, no conto dentro do conto, os irmãos Karamazov, quando Alexei, o mais jovem, escuta o irmão do meio falar sobre o conto do Grande Inquisidor, o Grande Inquisidor diz a Jesus, em 1590 em Sevilha: eu preciso te matar, eu sei que você é Jesus, mas eu preciso te matar, porque você atrapalha o nosso plano. Você é contrário. Nós fizemos uma igreja para muitos, você fez para meia dúzia. O inquisidor disse sobre as tentações de Jesus: o demônio te disse, transforma essa pedra em pão. Se você tivesse transformado, todo mundo viria à igreja. Venham, croissant, pão italiano, venham, a igreja está oferecendo pão de graça, e a fé cristã seria um sucesso ainda maior. Não teria só 2 bilhões de seguidores. E aí o nosso inquisidor está dizendo: nós fizemos a igreja para a massa, com medo, com penitência, com normas, com dízimo, e que vê dificuldades para que a gente possa vender facilidades. Então esse é o choque entre a norma, a letra que mata, e o carisma, a letra que liberta. Eu posso ser perfeitamente seguidor das normas e não conseguir fazer nada que seja útil, significativo ou que me torne feliz. Aliás, cumprir todas as normas dificulta enormemente a felicidade, não é? Porque elas não foram feitas para que você atingisse seu objetivo, mas elas foram feitas para domesticar as pessoas dentro de um projeto de poder. Então é essa a questão que tem que ser combatida: não passar por cima do outro, mas não ser esmagado pela norma, em leitura literal, pobre e estéril. Aí a vida perde completamente sentido.